Olá, Touro! Seja muito bem-vindo ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a leitura intuitiva do amor, mas para os solteiros. Então, vocês sabem que quando é para os solteiros, claro que se aparecer algum quesito, né, relacionado a uma outra pessoa, ok, a gente fala, mas, né, é um caminho sobre si, né, aquele caminho para dentro, para que a gente possa se autoconhecer, se descobrir, ver aonde que a gente precisa dar uma melhorada, onde a gente está identificado. Eu vou começar fazendo a leitura aqui para vocês, tirando um arcano maior, para ver em que energia vocês estão. E hoje eu vou fazer a leitura com o tarô da Alice, que eu gosto bastante, mexe bastante com a minha criança interior. Vamos lá, né, Touro? Deixa o seu like. Como energia de troca. Sei que não é inscrito, se curtir, se gostar, se a sua energia ressoar com a minha, seja muito, muito, muito bem-vindo, bem-vinda. E vamos lá, né, Touro? Vamos ver qual que é a energia que se apresenta para esse momento dos taurinos. Qual é o arcano? O mundo, Touro. Uau! Vocês estão no momento de finalização de ciclo, tá? É uma fase realmente assim, chegaram naquele ponto máximo de uma fase, de uma situação, e agora as portas se abrindo para a nova fase. Como saiu o mundo, então a gente tem que ver, né, cada taurino aqui, em que momento você tá. Você está chegando nesse mundo, né, encontrou já essa porta aqui, finalizou e tá indo pro novo, né, como que tá? As portas já se abriram ou não? Já fez esse processo aqui da alquimia, de receber aquilo que é seu, venceu, né, a esfinge, os mistérios da esfinge. Tá? Então, assim, mas vocês estão no momento de finalizar um ciclo, ok? Pode ser também por causa do ano astrológico aí, pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Vamos ver, no emocional. Então, assim, na energia geral, vocês estão finalizando o ciclo, iniciando um novo ciclo. Né? E estamos falando também de sucesso, de fama, de coisas positivas, sabe? É uma abertura para vocês, é como se fosse um convite a abrir uma nova porta na vida de vocês. Vamos lá. O que temos na alma, no emocional, a morte, tá? Que também vem nos trazendo essa ideia de transformação, é uma energia mais rápida. Como a gente está falando de alma, né? Porque a gente olhar só pelo aspecto da morte, né? O cavaleiro, né? A caveira ali no cavalo, trazendo toda essa simbologia de vida, memento mori, né? Vida, morte, vida. De que tudo se renasce, tudo precisa se fazer novo. Não é à toa que em alguns tarôs vem esse símbolo do renascimento como a fênix no arcano da morte, e é uma energia rápida. Só que como ela tá no emocional, a gente tá falando de dor, né? É como se fosse que ela tá com... como se fosse ceifar algo. O anjo ceifador, né? Que vem como uma anja ali. É como se... Aqui a gente tem um resgate para algumas pessoas, tá? Então a gente tá falando da alma. Um resgate de olhar para essa dor e soltá-la. Para outros eu já olhei para essa dor, mas ainda pessoas apegadas a uma dor e que precisam soltar. De qualquer forma, é sobre soltar e limpar. Alguns tendo que resgatar para enxergar que ali existe uma dor, e outras pessoas tendo que desapegar dessa dor. De qualquer forma, vocês estão passando por uma energia muito forte de transformação e, simbolicamente, são duas energias extremamente espirituais, né? Vamos lá, agora vamos ver, Touro, como que você está, como que esse taurino, essa taurina está. Como que Touro está. Eu vou fazer diferente, tá, Touro? Acho que vai mais fácil, porque esse tarô aqui faz muito barulho. Vamos ver como que Touro está. Rei de Bastos, energia de leão. Energia de leão, leão dos arquétipos representa, né, o inocente, né, essa energia de fogo. Tá vendo que ele tá aqui olhando pra cobra? Do lado de uma mão, ele tem a coroa, né, que aqui vai representar a identidade do outro, esse bastão que representa o caminho a seguir, a abertura desses caminhos, a posse daquilo.
do que se fazer, para onde devo seguir, mas ele está olhando para essa cobra. A cobra, ela está no bastão de Hermes, né? No bastão também da medicina, enfim, na simbologia. Então traz esse processo de eu preciso olhar para a vida e sair um pouco das sombras, né? Tanto que até na Bíblia tem a simbologia que começa com a serpente, lá no final ela se apresenta como um dragão. Então tudo aquilo que eu escondo dentro de mim, né, emocionalmente, aquilo vai ganhando força e eu não vejo as projeções que faço. Então aqui vocês estão num momento que vocês estão em autodescoberta mesmo, para finalizar limpeza no processo de vocês, mas não se permitindo mais, é bem o processo da transformação ainda, tá? Para não se permitir mais a falta não é falta, porque a identidade já está em você, ela só precisa ser alinhada aí, né? Digamos, ativada, digamos assim, tá? Então, você tá talvez olhando, você tá tirando o foco do que deveria de fato ter foco, tá? Para recuperar o teu poder, a tua força, você tá gastando energia em vão nesse momento. E temos aqui a Imperatriz, o acolhimento. Ó, Touro, você tá olhando muito pro poder, então. Olhando muito, talvez, pro ego, ao invés de ir se nutrir do que é necessário. Aqui a gente pode estar falando também, tá, para alguns taurinos nesse momento, que estão focados muito na vida financeira. Se eu não me engano, acho que foi no céu de ontem, de vez em quando eu dou uma olhadinha para saber como é que tá o céu. Eu acho que Plutão tá em Aquário, não tenho certeza. Acho que Plutão estava em Aquário, eu só lembro agora se foi antes ou antes de ontem, mas enfim. Mas Plutão também é Aquário. E que fala muito desse processo aqui, que é bem isso aqui, de transformação, mas num aspecto de identidade, como eu quero ser visto, como eu quero ser vista, como eu me porto, saindo um pouco só daquele poder em si. Então, levando para a vida financeira. Eu vou trabalhar com X coisa porque isso dá mais dinheiro, mas a tua alma, o teu momento tá te pedindo reflexão do: eu vou me sentir confortável? Será que só o dinheiro em si vai valer a pena? Como que eu vou me manter em tal posicionamento? Então traz reflexões profundas e internas a respeito de quem se é, para onde ir, do que fazer. Então tá pedindo acolhimento e se sentir uma pessoa próspera a partir de quando eu me descubro, de quando eu sei quem sou, tá? Ou me dou conta daquilo, já que estamos em processo de transformação contínua, mas quando eu me dou conta de quem sou, de quem estou neste momento de vida, entende? E aí, dali eu posso romper com certas questões do passado, ou até do momento que te afligem, para olhar para o futuro com maturidade, né? Porque planos de futuro de médio e longo prazo é para quem tá numa energia mais de maturidade. Energias que querem tudo para ontem, a gente fala, né? Aquela energia um pouco mais infantil, quer tudo para agora, tudo para ontem, entendeu? Então aqui tem esses dois símbolos. Um símbolo de agilidade, de poder, só que aqui ele tá olhando ainda para o foco dessa libido. A gente pode, para alguns, estar falando de cura mesmo, tá? E depois vem a Imperatriz, trazendo esse acolhimento. Então, são duas energias que precisam casar, né? E para que tenha acolhimento, para que você possa despertar esse leão dentro de você, mas sabe assim, essas duas energias juntas, elas estão me lembrando da carta da força, que é quando a mulher lá não precisa mais fazer força naquele leão, ser uma pessoa persuasiva, e sim com calma, gentileza, tranquilidade se consegue aquilo que se quer, entende? Vamos ver. É que daí parte de um lugar daquilo que é ingênuo, daquilo que é puro. Vamos ver o que impede você, Touro, nesse momento, em se relacionar. O Imperador, o poder, energia do poder. Vamos ver o que mais que vem aqui junto com esse Imperador. Justiça. A gente pode estar falando de coisas de trabalho, Touro.
Coisas de trabalho realmente. Tá vendo essa carta aqui? Ali tem o imperador e na carta da justiça a gente tem a rainha de copas com a espada, mas ela tá muito furiosa. E o rei, quem tá ao lado ali, não sei se é o rei, na verdade, isso aqui, né? O juiz, enfim. Mas tem mais cara, é o rei. O rei ao lado tá olhando assim do tipo, meu Deus. Então é como se uma das tuas partes aqui, vamos pegar, se a gente falar de luz e sombra, ou do nosso yin yang, do feminino e masculino dentro de nós. É como se esse feminino aqui, que tá talvez mais machucado, tivesse reagindo contra o despertar dessa tua força para a vida, da execução das coisas. Então, assim, o que eu poderia dizer para você, o que impede é justamente a falta de autocuidado, de disciplina, a procrastinação. O que impede você de avançar é de não ter uma organização na sua vida. A gente tem imperador e imperatriz, então você está no momento imperatriz despertando a sua força e tendo que acolher essa energia mais masculina, aprender a lidar um pouco mais com aquela dor, para poder olhar para esse seu feminino. Só que aqui está muito no aspecto de autocuidado mesmo, né? Uma energia de leão. Então, não só da inocência do arquétipo da sua criança interior, mas os aspectos externos, o que te incomoda tanto, sabe? O que às vezes na tua beleza, na tua aparência, ou gente, a gente não tá falando de uma aparência do que diz respeito ao que os outros consideram, o que a sociedade, né, impõe. Vocês já viram pessoas felizes? Às vezes seja até você, sabe? Às vezes um sorriso, aquele momento que aquela pessoa tá conquistando alguma coisa e ela tá feliz, ela vai para um parque, eu não sei, às vezes no mínimo, assim, na essência, passeando com o cachorrinho e os outros olham, assim, às vezes despertam uma inveja nas outras pessoas, mesmo às vezes quem tem tudo aparentemente, né, que tá com uma condição às vezes bem melhor, não tem às vezes aquela simplicidade, aquela felicidade espontânea, às vezes daquela pessoa que ainda tá no processo, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, mas a gente está falando de um lugar aqui de muito acolhimento. E daí do outro lado é como se tivesse uma reatividade assim, muito grande em permanecer naquilo que é a essência. Então, assim, toma cuidado também com as pessoas com que você se relaciona. Talvez, e quando eu digo aqui relacionamento, eu tô falando no geral, não tô falando só de relacionamento afetivo, tá? Porque às vezes do teu lado tem alguém que quando vê você tendo força, te machuca, que tenta te manipular, projeta em você uma sombra aqui, e como você ainda está nesse processo aqui meio que de despertar para finalizar isso, que você precisa crescer aqui, amadurecer, unir essas duas forças de imperador e imperatriz na sua vida para manifestar aquilo. E aqui pela energia vocês estão indo bem no passo a passo, né? Vocês estão indo de pouquinho em pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho estão chegando e vão chegar longe. Mas é como se alguém não aceitasse a tua evolução, porque quer tudo para ontem. Então entendam que tem duas energias aqui. Pode ser você que quer tudo para ontem, né? Uma das suas partes, ou pessoas que projetam isso em você, mas de que qualquer forma reflete algum comportamento seu, tá? Então tomem cuidado aqui com algumas pessoas com que você se relaciona, o que você escuta dessas pessoas, sabe? Se elas são verdadeiras ou não. Aqui tá pedindo um pouco mais de justiça a respeito daquilo que você considera dessa energia de imperador. Então seja mais justo, justa com você. E lembrando que quando a gente fala de aspectos do feminino e masculino, pro masculino é diferente do que do feminino, que nem a mulher, ela é cíclica, ela é lunar. Então se ela trabalhar sem parar constantemente e ela não tiver esse tempo cíclico dela, que até a menstruação demonstra isso, ela não tiver um tempo de pausa... ela vai sim acabar infelizmente desenvolvendo alguma questão, né? Um burnout,
o estresse, enfim, tem tantas coisas, sabe, que podem acontecer. Então, só para que isso fique bem entendido, tá? E a gente pode ter também, querida taurina, para quem é taurina, independente de ser taurina ou taurino, tá? Aí você adapta um pouco a sua realidade, partindo disso que eu acabei de te explicar, de homens e mulheres são diferentes e funcionam diferentes, né? De alguém na sua energia ou que já passou pela sua energia, ou aqui podendo vir até dos pais, já que estamos com o imperador e imperatriz na mesa e um do lado do outro, nós podemos estar falando de alguém que não entende como que você funciona, entendeu? E você talvez não entenda como a outra pessoa também funcione, tá? Aí gera essa projeção. O que fazer? O que fazer? Temperança, equilibrar, tá? Então, a partir de agora eu vou levar aqui partindo do princípio imperador e imperatriz, luz e sombra, feminino e masculino, tá? Porque está te pedindo calma, paciência, integração, fazer as pazes. Se caso você brigou aqui com alguém, vamos ver qual é o conselho aqui para quem brigou com alguém. Qual é o conselho? 9 de espadas, libertação, né? Reflexão. 4 de espadas e 4 de bastos. Touro, o diabo embaixo. Em cima temos o 5 de ouros. Ainda assim, mesmo para quem brigou aqui com alguém, pede-se ainda um tempo, tá? Por mais que a energia aqui da temperança, ela fala de reconciliação, de voltar a conversar e tudo mais, mas o que fazer é preciso de um tempo. Você precisa se recompor, se reorganizar. Coisas ainda estão no seu mental que podem estar te ferindo e a tua alma, o teu espírito estão falando, descansa um pouco, é um 4 de espadas, tá tudo bem pausar um pouco, tá? Não é à toa que tá a morte aqui no emocional, bem nesse processo aí de finalização de ciclo, então, né, para finalizar um ciclo nunca acontece assim da noite pro dia, tem toda uma parte de ganho de consciência das emoções e tudo mais fluírem para que isso venha a ocorrer e aí vem a vitória, tá? Então na hora que você entender o porquê de determinada situação, aí você vai poder fazer aqui a escolha. Tá vendo que na carta da temperança ela tá com os 2 pedaços de cogumelo. Para quem já assistiu a Alice, é aquele momento em que ela vai experimentar o cogumelo, ela tem que escolher, né, se ela vai ficar grande, se ela vai ficar pequena, mas nessa parte aqui ela ainda tá confusa, ela não sabe qual que é o pedaço que deixa ela grande ou pequena, né? Então, perante essa situação, trazendo essa simbologia, agora eu também vou levar o grande ou pequeno para a simbologia das leis sistêmicas, né? Nesse momento, perante essa situação, você precisa de um pouco mais de reflexão. Você se vê grande ou pequena? Com quem estamos falando? Do que estamos falando? É a respeito dos pais e eu preciso me ver pequena para tomar os meus pais? Eu estou falando de igual para igual, é sobre um relacionamento onde eu preciso dar lugar de honra? É de um lugar onde eu preciso me ver maior porque eu estou lidando com pessoas que, no caso os filhos, que estão abaixo de mim? Entendeu? Então, assim, é sobre você ganhar essa reflexão desse posicionamento também, tá? Em que lugar você, né? Qual é a escolha? Então, tem um tempo, o que fazer? Temperança, dar tempo ao tempo. Tempo de se nutrir, tempo de se acolher, tempo de refletir, tempo de desenvolver, já que a temperança ela vem, né, representada por um anjo, tempo de se conectar com a sua espiritualidade, tá? Vamos ver aqui qual que é a visão do amor que você tem. Qual é a visão do amor que esse taurino, taurina tem. Tudo para ontem. Intensidade. Oi de baixo. Mensagens, intensidades, conversas, mudanças. É aquela coisa que chega, né, e transmuta tudo, transforma tudo. Para alguns aqui, resgates, né? Resgate de vidas passadas. Pode estar falando também. Não é a energia que eu sinto, mas uma vez ou outra pode ser que essa mesma energia aqui fale de algum processo kármico. Então a gente está falando de mudanças e mensagens, de interação, de coisas que têm agilidade, que têm fogo e intensidade, tá? De comunicação. Essa é a sua visão do amor. Qual é a visão correta que você deve ter do amor? Qual é a visão correta que esse taurino, taurina deve ter?
de 4 de ouros, como visão correta, de primeiro construir uma base sólida, touro. Uma base sólida, não construir. Tá vendo que tem um rato ali, né? Então a visão correta, não adianta você ficar apegado, apegada, querer manter algo que é extremamente essas relações flash, sabe? Acabou de conhecer, passou 2 dias, nem 2 dias já dormiu com a pessoa, você não conhece, você não deu tempo de você saber de fato quem é essa pessoa, sobre um pouco do passado dessa pessoa. E não que a gente tenha que ficar vasculhando o passado, não tô falando de ficar sabendo só sobre a vida sentimental do outro, o que aconteceu no passado, mas sobre aspectos de vida, o que essa pessoa viveu, quais são as lembranças positivas que ela tem, como que ela foi criada, né, como que vê ou interpreta essa relação com os pais, ou se já teve já foi casado, casada, como que lida com tudo isso. Então, assim, a visão correta aqui é tirar esse rato, tirar o medo, a posse de precisar ter alguém a todo custo, sabe? É primeiro construir uma base sólida, porque o 4 de ouros na luz, ele fala da ambição, das conquistas, só que pautado na base sólida. Já passou pelo 2, que era quando a pessoa está se equilibrando, já passou pelo 3, que é o trabalho em equipe, a construção, para daí ter base sólida. Não dá para sair de um 8 de bastos e ir para um 4 de ouros, né? Porque tem todo um processo. Aqui também tá falando para você, a pessoa te manda uma mensagem lá, tipo, te elogiando, ou te manda uma mensagem falando que tá apaixonado ou apaixonada, né? Observe as ações para ver se são correspondentes. Aí a pessoa te manda mensagem o dia inteiro, diz que te ama, que não sei o que não sei o que lá, em um curto prazo de tempo aí, em um mês, está dizendo que te ama, que isso, que aquilo, só que daí, nos finais de semana, nunca tá disponível para você, sabe? Sempre tem uma desculpa, sempre tem um outro porém. Deixa eu acender a luz aqui que tá me incomodando. Aí, sempre, sabe assim, quando as ações não correspondem, então aqui te pede um pouco mais de análise, de criar essa base sólida, sair um pouco dessa energia, porque o rato vai representar a escassez ou aquilo que rui em volta. Pare de contar sobre os seus relacionamentos, sobre os seus ficantes para os outros, tá? Aprenda a observar. Por isso que tem aqui essa carta da temperança, quando você se conhece, quando você se dá um tempo, quando você começa a ganhar consciência das coisas, você consegue olhar para outros aspectos da sua vida com um pouco mais de maturidade, inclusive da vida sentimental ao qual estamos conversando, né? Do qual o objetivo dessa leitura. Vamos lá, o que fazer para ser notado, touro? O que fazer para ser notado? Rainha de ouros, ser você, né, touro? Touro sendo touro, rainha de ouros. Maturidade, né? Rainha de ouros fala muito de maturidade, de um momento de independência em sua vida, em ter a sua opinião, né? Rei, rainha de ouros, geralmente não que não mudam, né? Eles na sombra são inflexíveis, mas na luz eles têm uma flexibilidade, mas partindo já de uma experiência de vida, mas sempre abrangendo a empatia pelo outro, para entender também o ponto de vista do outro, o porquê que o outro está opinando de tal forma, tá? Então aqui a gente fala de uma sabedoria bem grande. Tá vendo que aqui nessa carta ela coleciona, inclusive tem o coelhinho aqui, enfim, como se ela fosse uma colecionadora de histórias. Então a gente tá falando de alguém aqui, touro, que você já passou por poucas e boas e que você não pode romper com o seu passado, no sentido de assim, tipo, a minha história não me interessa, se eu pudesse eu apagava a minha história. Você acolhe com carinho, sabe? É sobre honrar a sua história. Que ela faz, tá vendo? Aqui ela tá com a coroa, né? É sobre você honrar essa identidade, sabe? Todas aquelas partes arquetípicas dentro de você. A gente tem aqui ó, o cavalinho que vai falar de agilidade. Tem o tricôzinho representando as matriarcas da família. Temos o ouro, temos a simbologia aqui da estrela de Davi, o pentagrama, na verdade, que fala do campo espiritual. Nossa, tem tanta simbologia aqui nessa carta.
sobre falar e comunicar, cuidado para não gritar, que tem uma trombeta, um martelo que pode estar falando de conserto ou de finalizações também, de decretos, né? Como no julgamento que o juiz bate o martelo. Então aqui tá falando muito sobre o que fazer para ser notado. Primeiro você vai ter que assumir todas as suas partes, integrar essas suas partes e ficar bem com isso dentro de você. Dar um lugarzinho para cada situação, para cada cena, para cada história sua e ver isso como um lugar de honra, sabe? Isso tudo faz parte de mim. Essa sou eu neste momento. Este sou eu, né? Neste momento. Então é sobre ser honesto, verdadeiro. A gente está falando daquilo que é manifesto, é uma energia de ouro, então é uma coisa sólida. E para que você tenha essa força sólida, você precisa olhar para as suas raízes, tá? E não negar as suas raízes, tá? Mas aqui é muito sobre independência, tá? E não tô falando da independência tóxica, eu tô falando de realmente ganhar maturidade, de você construir as coisas para você. É um processo de maturação, tá? De crescer, de parar de jogar a culpa nos outros. O que está favorável nesse momento para esse taurino, para essa taurina? O que está favorável? 3 de copas, alegria, felicidade, comemoração, amizades, dançar, brindar a vida, as pazes, viver um processo em família, as pazes aqui, que aqui tá te pedindo tempo para quem brigou com alguém, mas aqui em família tá muito positivo. Sobre colher e reconhecer os bons frutos. Pra quem aí tá muito tempo solteira, né? Se você já sai, né? Vira e mexe tá saindo, talvez mudar de ambiente. Agora, para as pessoas que não saem do casulo de jeito nenhum, primeiro verifique o que você deseja, para daí você escolher os ambientes a frequentar, tá? Mas pede-se também para algumas pessoas aqui dar uma saidinha, conhecer gente, sair com as amigas que não vê faz tempo, ou com os amigos, tá? O que tá desfavorável neste momento, touro? O amor, the lovers, ficar em dúvida. Ó, aqui representa bem essa coisa sistêmica. Tá vendo? A gente tem a rainha aqui mandando, a gente tem ele, o rapaz aqui com a bandeja, e a Alice olhando. E a rainha tá dando ordens aqui. Então, veja se às vezes não é você que tá julgando pai ou mãe aqui, né? Essa energia aqui do que representa. Isso não é você que tá julgando, que não quer repetir a história de alguém e aí acaba repetindo, ou se colocou num papel de não se relacionar porque justamente não quer repetir a história de alguém. A gente pode estar falando aqui de gente sim, se metendo na sua relação ou na forma com que você deve se relacionar. E agora tá aqui bem na hora de você ganhar essa autoconsciência, de você ganhar essa sua independência, né? E pensar por si mesmo, por si mesma, através das tuas experiências de vida, parar de querer tudo para ontem, tá? É um processo aqui, pelo que eu entendi dessa leitura. Sair de um lugar um pouco mais infantilizado para quem está nesse lugar mais infantil, que às vezes não observa seus próprios comportamentos ou as consequências do que vem desses comportamentos. Não colocar uma pessoa, se tem uma pessoa entre você e outra pessoa, né? Não colocar alguém ali, ou você ficar entre pessoas, tá? Mas aqui é um momento, né, o que está desfavorável, é sobre escolher algo agora. Eu não sei te dizer para que tempo é essa energia aqui, por mais que ela peça a temperança, eu acredito que é muito, de fato, um tempo sobre você, touro. Porque essa escolha não está favorável, então a gente não está falando, é não escolher hoje, né? Aqui a gente pode estar falando de gente que quer voltar pro ex. Primeiro se reconstitua, primeiro olhe para você um pouco, tá? Que isso aqui vai te fazer muito bem.
não dá pra gente ficar mais entrando em relacionamentos, e claro, agora eu tô expondo a minha opinião, embora na psicoterapia a gente fale sobre isso, mas eu vou expor o meu entendimento aqui sobre isso. Quando a gente tá ferido, ferida, e principalmente nessa energia aqui de querer tudo pra ontem, a gente vai entrando em relacionamento atrás de relacionamento e só vai piorando. A gente nunca se dá um tempo de olhar para os aprendizados, do porquê que a situação ocorreu de tal forma, e aí vai virando uma bola de neve. E a cada relacionamento, né, você vai acumulando mais, entre aspas, decepções, né, quando elas terminam, dependendo da forma que terminam, né? Tem claro que outros agregam, aliás, toda relação agrega conhecimento, né? Não tem nenhuma que não agregue, agrega aprendizado, só que infelizmente umas são muito doloridas. E aqui não tá na hora de você ficar escolhendo, ficar, né, se emaranhando com um monte de gente. Tá na hora de você tomar decisão na sua vida. Talvez nesse momento, sabe aquela frase lá, talvez não seja sobre se relacionar agora, talvez a sua história seja sobre você nesse momento, sabe? A sua jornada seja sobre você, sobre olhar para você. Vamos ver, temos algum karma aqui? Temos tudo. Temos um rei de espadas. Vamos dar uma fuçada nesse rei de espadas? Karma com rei de espadas. Já caiu aqui, ó. É sobre o masculino, tá? Lembra ali, tem uma justiça com o masculino. Cura com a energia do masculino, esse racional, a energia que afeta, que te cutuca. Então a gente pode estar falando de pai, a gente pode estar falando de um amigo homem, a gente pode estar, ou de uma energia, claro, isso aqui é energia, tá? Eu tô falando o que eu estou sentindo olhando para essas cartas. Vieram duas energias masculinas e aqui já no que impede é um imperador. Então, assim, eu vou manter essa linha. Se por acaso a tua psique aqui achar que é com algum outro tipo de pessoa que seja de outro gênero e que expresse essa energia, sinta-se à vontade, tá? Mas eu vou falar conforme o que eu sinto aqui. Então, um pai, um tio, qualquer energia que venha provinda do masculino, tá? Então, essa parte mais racional e que tem uma dor profunda que precisa soltar. Então, vô, pai, bisavô, um ex-marido, pode ser até um atual, na verdade, né? Embora que essa leitura é para solteiros, a gente pode estar falando... Eu não acredito que tem alguém, né? Mas vai que tem você que é casado ou só juntou os panos e estão nesse processo aqui, ó, em silêncio, né? De separação, aí não estão se falando. E aí você veio ler a leitura de solteiro. Pode ser, também pode, mas tudo se trata aqui a respeito dessa energia do masculino inflexível, que não se abre para o amor, tá? E precisa de cura nesse chakra do coração, ou seja, levando para o outro caminho, precisa de perdão, tá? Precisa soltar, perdoar, aceitar. Para quem a gente vai falando do pai, do vô, tomar essa força, tá? Vamos pegar mais um conselho aqui para essa energia do karma. Mais um conselho aqui, como trabalhar isso, resolver isso. Com amor, indo com a correnteza. A gente tá falando de perdão, de amar, de soltar, de ter compaixão para outras pessoas, já que vocês estão solteiros, estão buscando um novo amor. Para quem não tem a ver com o pai aqui e algum relacionamento aí no meio do caminho que vocês barraram aí, que vocês tiveram algum problema, é sobre perdoar esse masculino. Mulheres que falam que o homem não presta pra nada, que tiveram relações abusivas, dar um lugar para todos ali, fazer esse processo aí do perdão, do soltar e dar na sua vida um lugar para essa energia do masculino, tá? Mas aqui a cura é através da energia do amor. Gente, vamos ver aqui o que influencia, qual é a influência. As de bastos, ação. Ação para alguns pode ser espiritual, para outros uma tomada de decisão. A força.
os ânimos, energia de fogo, né? A energia de fogo ela é bem instável, né? O fogo, ele não aceita ser dominado, então o que influencia é essa energia. A gente pode estar falando da raiva aqui, tá? A gente pode estar falando da raiva também. Mas, em principal, pelo contexto dessa leitura, as ações, as movimentações que se toma sem pensar antes nas consequências, tá? Pode estar falando de manipulação de energia aqui também, porque tem uma vela ali acesa. Se você também andou fazendo um trabalhinho aí, pode ter essa influência aqui, tá? Mas, vamos lá. Qual é o conselho? 3 de ouros. Aprender a trabalhar em equipe. Aprender a construir primeiro, né? Não sair se lançando. Sobre um ajudar o outro, sobre um perceber o outro. O conselho nesse momento, Touro, é para você estar mais em comunidade, tá? Se você anda muito sozinho, sozinha. 3 de ouros, para quem tem a ver com alguma questão, tá? De saúde, permaneça nesse autocuidado com você. Você tem sentido muito nos últimos dias sobre saúde nas cartas. Como conselho, continue plantando, tá? As coisas boas. Você não vai chegar lá sozinho, sozinha. Tem coisas que, em algumas áreas da nossa vida, sim, no nosso processo, às vezes, interno, né? Porque depende de nós, nesse contexto de iluminação. Mas nós estamos na 3D. Então, não dá para fazer as coisas sozinho, sozinha. Tenho maturidade para entender isso que eu tô falando, porque é claro que tem coisas que dá para fazer sozinho, sozinha. Mas nesse contexto aqui, é sobre continuar se permitindo para crescer, sobre aprender a delegar, sobre aprender a dar espaço para os demais, tá? Incluir quem precisa ser incluído. Qual é o resultado para esse taurino, para essa taurina? Olhar as oportunidades. As oportunidades. Resultado. Pajem de ouros, o aventureiro, a oportunidade mesmo. Pegar essa oportunidade, tá vendo aqui, ó? Ela, Alice, ela subiu a escada e tá pegando aqui esse ouro, né? Digamos assim. E aqui ele está com o ouro na mão. Então a gente tá falando de você... E ainda é uma energia meio solitária. Às vezes é melhor esperar um pouco, conhecer mais, se aprofundar. Tá? A gente tá falando de um 3, então passou pelo processo 1, pelo processo 2, agora no 3. Aí eu vou pro trabalhinho em equipe, digamos assim. Então primeiro eu me aprofundo, eu conheço uma pessoa, para daí chegar aqui no 4 de ouros, para daí manifestar aquilo que é mais sólido. E aí, de fato, eu terei uma oportunidade real, mais próxima de se relacionar de verdade com alguém, né? E não só esses amores passageiros, onde um não se importa, onde existe um monte de cobrança, tá? E vamos ver qual que é, né? Bom, Touro, eu nem vou ver aqui nessa leitura qual seria a energia do seu futuro amor, porque assim, a toda leitura tá falando que é um momento muito seu, né? De olhar para si, então vamos, né? Vamos, não sejais ansiosos, né? Não sejais ansiosos. E para finalizar a leitura de vocês, queridos taurinos e taurinas, amor. Eu já contei pra vocês, né, aqui nesse canal, que uma vez eu tava assistindo um vídeo de tarô, mas já faz tempo isso, né, no canal de uma outra pessoa, e a pessoa ficou tão feliz quando saiu essa carta, que ela falou que era muito raro sair, saiu bem no signo de Touro, né. E aqui no nosso canal, vira e mexe, essa carta sai, eu fico tão feliz. Amor. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração. Vivenciar o amor em todos os sentidos, meus queridos taurinos. Energia de amor, lembrando que energia de amor é uma decisão, né?
Então é isso, meu povo. Beijo. Vejo vocês em breve.